se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ençaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos, sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Estamos no grupo de estudos espíritas Chico Xavier para comemorar o aniversário de nascimento de Allan Kardec. 3 de outubro, há 2 séculos, nascia o grande missionário de Jesus. Dotado de grande cultura e sensibilidade, cresceu sob o impacto de importantes acontecimentos no mundo cultural e religioso. Quando nasceu, já estavam sedimentadas as então ideias renovadoras do século XVIII, conhecido como século das luzes, e algumas de suas consequências diretas na burguesia crescente. A Revolução Francesa de 1789, que durou 10 anos, e após ela, a ascensão de Napoleão Bonaparte. Conforme nos esclarece Humberto de Campos em Cartas e Crônicas, livro de Chico Xavier, Kardec e Napoleão participaram de importante encontro na espiritualidade, no último dia do ano de 1799.
Desse encontro, em que o Espírito da Verdade pediu a Napoleão que preparasse as condições para o imenso trabalho espiritual de Kardec, nada resultou, pois junto com o conturbado general Corso também nasceu o desejo irrefreável de poder e conquista, herança dos tempos em que viveu na Roma Antiga. Sua beligerância o levou ao exílio em 1815 e à morte na ilha de Santa Helena em 1821, quando Kardec era ainda uma criança de 12 anos. No específico campo da fé religiosa, ocorreram fatos extraordinários no século das luzes, também conhecido por iluminismo, e no século seguinte, o do nascimento de Kardec, fatos esses citados por Emmanuel em seu livro Religião dos Espíritos, recebido por Chico Xavier, na mensagem Aviso, Chegada e Entendimento. Emmanuel mostra-nos que Kardec tomou conhecimento do aviso e da chegada e legou-nos o entendimento, tirando ao cadinho de sua milenária experiência, enriquecido pelas conquistas dos séculos XVIII e XIX, o rico acervo que lhe possibilitou lançar o Livro dos Espíritos em 1857 e 7 anos depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta tarde em que nos reunimos no Centro de Estudos Chico Xavier para comemorar o nascimento do missionário de Jesus, fundador da doutrina espírita, a terceira revelação prometida pelo Mestre, vou destacar da rica obra kardeciana pela sua sublimidade, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não nos esqueçamos de que a presença de Napoleão no contexto mundial trouxe conquistas inquestionáveis, como o Código Napoleônico, mas também infligiu à humanidade a perda de centenas de milhares de jovens envolvidos nas guerras que encetou por toda a Europa. Foram terríveis os resultados da sangrenta campanha da Rússia, com a perda de 500 mil de jovens franceses que sucumbiram ao general Inverno e à epidemia de cólera, além de imensas perdas em todo o continente europeu. Entendemos também por isso que o lançamento do Evangelho, ocorrido algumas décadas depois do sofrimento que as guerras do general Corso causaram, mitigou, embora meio século depois, a dor de mais de 1 milhão de famílias e sua descendência, proporcionando-lhes uma nova fonte de consolação, dando-lhes a certeza de que os entes queridos que partiram estavam vivos nas paragens espirituais. O lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo trouxe efetivamente grande bálsamo para o mundo com as benesses do Consolador prometido por Jesus. A religião, exemplificada no Evangelho e assentada num dos 3 ângulos do simbólico triângulo espírita, nos convida a amar ao próximo como a nós mesmos e nos ensina que fora da caridade não há salvação. Para compreender o seu significado, basta uma passada de olhos nos capítulos dessa obra inspirada a Kardec, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito da Verdade. No capítulo 1 do Evangelho, Kardec fala das 3 revelações: Moisés, pouco mais de 3.000 anos atrás, Jesus, há 2.000 anos, e o Espiritismo. No capítulo 4, o Mestre de Lyon nos lembra que evoluímos através da reencarnação, que esclarece as causas atuais e anteriores das aflições e nos ensina a atenuá-las. Nos outros capítulos, Kardec desdobra o significado das lições redentoras do Nazareno e, nos seguintes, esses outros capítulos, surgem as inesquecíveis parábolas. É a mulher samaritana que oferece a água cristalina do poço de Jacó ao Messias, recebendo em troca a água que descedenta para a vida eterna. É o bom samaritano que dá exemplo do amar o próximo como a si mesmo, ao socorrer o homem caído na estrada de Jericó.
É a lição da mulher adúltera, em que Jesus sugere a quem não tenha pecado que atire a primeira pedra. É a parábola do semeador, na qual o Mestre nos mostra as várias faixas evolutivas em que nossos espíritos se situam para conhecer a verdade eterna, desde a terra improdutiva até o solo que dá fruto 100 por 1. E é ainda a poética referência aos pássaros do céu e aos lírios que perfumam os campos, para evidenciar que Deus não nos abandona e sim nos ensina que nosso coração está onde se situa o nosso tesouro. Esse é o Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado, Kardec, iluminado espírito da coorte de Jesus, por oferecer à humanidade o Evangelho, em cujas páginas recolhemos as bênçãos do Mestre para atravessar nossas lutas redentoras na Terra. Aguardamos as palavras do Frederico. Eu gostaria de me referir a Kardec, focalizando as suas qualidades humanas, a sua coragem, a sua determinação. Como é do conhecimento histórico da vida desse missionário, da renovação humana, porque a sua obra, a sua missão foi exatamente esta: marcar um novo período para o desenvolvimento do homem planetário, a fim de que, através do conhecimento da verdade, que ele foi o intérprete das mensagens enviadas pelo plano espiritual, pudéssemos nós usufruir desses conhecimentos para podermos pavimentar a nossa caminhada em terreno mais seguro e mais consciente das nossas finalidades como os filhos de Deus na eternidade que nos espera no processo de elevação e aprimoramento espiritual. A coragem de Kardec, a sua determinação, nos dá uma ideia, talvez muito singela, do grande valor moral desse espírito. Afora os conhecimentos, o desenvolvimento intelectual, as suas conquistas nas ciências, na filosofia, também em outras áreas do conhecimento humano, muito mais do que isso, eu quero me fixar e também prestar o meu reconhecimento humilde a esse grande amigo da humanidade, que veio numa missão de sacrifício e renúncia, dedicar-se a uma missão que lhe foi determinada pelo Espírito de Verdade. Sabemos que no início dos seus contatos com o fenômeno espírita, coisa que ele pouca importância dava a esse aspecto, como sabemos, a Terra estava sendo invadida como que numa ordem disciplinada e organizada mesmo, de fenômenos que se manifestaram inicialmente em Hydesville, nos Estados Unidos, e depois se transferiu para a Europa, ocupando a atenção e o passatempo de muitos nos salões de Paris e outras grandes cidades da Europa. Kardec, ao tomar contato pela primeira vez, a argúcia do seu espírito naturalmente não ficou na superficialidade das interpretações mais simples dos acontecimentos que ele observava naquele instante. Pôde ele sentir naquele momento que aqueles fatos mereceriam uma atenção mais profunda, buscar o conhecimento das leis que regulam determinados fenômenos que são encontrados em todas as áreas da natureza e que, através do conhecimento dessas leis, seja possível entender as finalidades e as causas desses fenômenos, para que deles pudéssemos, como podemos, no conhecimento científico, usufruir
desses mecanismos da natureza em benefício da nossa vida comum. Kardec, ao aprofundar os seus conhecimentos por algum tempo, pôde constatar objetivamente que o plano espiritual se manifestava assim. A imortalidade estava ali, descortinada, exposta, e que, além dessa verdade, a que muitos apenas se limitavam na sua comprovação e paralisavam ali as suas pesquisas, Kardec quis mais, quis enveredar para a área do conhecimento no outro lado da vida. Se aqueles irmãos que se comunicavam viveram, como nós, uma existência material, então quis ele conhecer o que nos aguardaria para o futuro, quando tivéssemos que passar para a vida espiritual. Então, todo esse trabalho, coordenado pelos espíritos, comandado pelos nossos benfeitores da vida maior, pôde esse grande amigo da humanidade iniciar naquele momento, com a publicação do Livro dos Espíritos, uma nova era para a humanidade, porque é esse conhecimento da verdade, em cumprimento da recomendação de Jesus, para que, se buscando a verdade, nós nos libertaríamos. Aí está esse grande amigo de todos nós, que possa ele, aonde se encontre, receber o nosso carinho e a nossa gratidão. O Frederico Alves é diretor do departamento Braille, Casimiro Cunha, um departamento do GEM, Grupo Espírito Emmanuel. E quem vai falar agora, a seguir, é o Renato, colaborador do Casimiro Cunha, também companheiro nosso de muitos anos, de muito tempo, que vai trazer as suas palavras a respeito do aniversariante. Falar de Kardec realmente é algo assim maravilhoso, que nos dá assim muita alegria. Lembrar que Kardec tinha assim um grande destaque na sociedade francesa, era um professor, um pedagogo, autor de vários livros na área da educação, vários livros publicados e seguidos nas escolas francesas da época. E Kardec abandonou tudo isso para se dedicar à doutrina espírita, à codificação da doutrina espírita. No começo, Kardec não acreditava, ele tinha muitas dúvidas em respeito à comunicação dos espíritos, de tanto que quando as pessoas vieram falar sobre isso com ele, que as mesas giravam, as mesas corriam pelas salas, ele não acreditou no primeiro momento, ele precisava ver, até que um dia foi convidado para participar de uma sessão na casa da Madame Claire Maison. E lá ele percebeu que havia algo a mais naquele movimento, daquelas mesas, enfim, daqueles fenômenos que ele presenciava. E ele, no raciocínio, ele percebeu, ele pensou, né? Bom, mesa não tem cérebro, então há algo por detrás de tudo isso. E a partir dali ele começou a elaborar questões para que a mesa respondesse. E deixou daquelas questões fúteis que as pessoas perguntavam, sobre coisas banais, sobre negócios, sobre casamentos, enfim, e passou a questionar os espíritos, fazendo perguntas mais sérias, mais contundentes. E os espíritos começaram a responder. E ele fez várias questões planejadas, bem elaboradas. Como professor, ele sabia como manejar, né, a didática, a pedagogia. E dali, devido às várias questões que os espíritos respondiam, ele começou a pensar em montar um livro. E dali que surgiu
o Livro dos Espíritos. Né? Foi dessas questões, dessas interrogações que Kardec fazia aos espíritos é que surgiu o Livro dos Espíritos. E como o Livro dos Espíritos começou, aí foi oficialmente, né, surgiu oficialmente no mundo a doutrina espírita codificada, porque os fenômenos espíritas sempre existiram desde o começo das eras, desde o começo do mundo, desde o começo do planeta. E Kardec teve a capacidade de codificar tudo aquilo, de transformar aquilo numa filosofia, numa sociologia cósmica, como dizia o professor Herculano Pires. E realmente foi daí que surgiu a doutrina espírita. E é bom a gente lembrar também que no livro 1862, que conta a saga de Kardec por todo o país, por toda a França, pela Bélgica, enfim, pelos países ali da Europa, na divulgação da doutrina. Ele fez várias palestras com referência à doutrina espírita, divulgando a doutrina espírita. E ele sempre fez questão de dizer que a doutrina não era dele, era dos espíritos. E assim que surgiu para o mundo a doutrina espírita. Muito obrigado, Kardec, por tudo que o senhor fez para a doutrina espírita. Antes de passar a palavra para as últimas ponderações da tarde ao nosso vice-presidente, Paulo de Tarso Ramaciotti, eu faço uma complementação com relação ao texto que expus a todos, para que não haja dúvida na interpretação. Kardec tinha 12 anos quando Napoleão foi exilado, em 1815. Quando Napoleão morreu, ele tinha 6 anos a mais, portanto já era um pós-adolescente de 18 anos. Doutor Paulo. Falar de Kardec é uma alegria grande, porque desde menino meu pai, a gente já nasceu num lar espírita, né? Nossa família já teve esse privilégio de nascer num lar espírita. E desde menino, meu pai e minha mãe sempre falando de Kardec, as preces em casa, no nosso centro está em Garça, e posteriormente aqui em São Paulo e São Bernardo. E a gente vai estudando, vai lendo, eu escuto muito o que o Caio fala, ele tem uma cultura grande, a gente vai aprendendo. E eu gostaria de falar só sobre... Não é verdade. Não, a gente tem que aprender na vida, né? Mas especificamente do lançamento do Livro dos Espíritos, que foi dia 18 de abril de 1857. Após o lançamento, Kardec reuniu em sua casa o pessoal que com ele ajudou a elaborar o livro. E isso que foi muito maravilhoso e nos deu assim uma ideia profunda da doutrina e da missão de Kardec. Ele coloca inicialmente, com todos presentes, eram umas 20 pessoas, ele cita 3 elos dessa corrente que o fez se fixar na doutrina espírita e trazer a doutrina dos espíritos para nós aqui na Terra. O primeiro elo que ele fala é do grande magnetizador da época, muito amigo dele desde a juventude, Fortier, né? Messier Fortier. Foi o Messier Fortier que o levou a ver essas mesas girantes. As mesas girantes, na verdade, elas são manifestações que começaram nos Estados Unidos, quando o Frederico falou de Heidelberg, no estado de Nova York, e em 1853 começaram na Europa essas manifestações, só que um pouco diferente das americanas, que eram essas mesas girantes. Então era motivo de espetáculo, motivo dos teatros, dos clubes, e essas perguntas corriqueiras, né, que a gente faz normalmente, querendo saber futuro, enfim. E Fortier levou Kardec, ele viu pela primeira vez isso em 1854, no final de 54, mas ele achou que estava ligado mais à ciência do magnetismo. Mas o Fortier lhe disse, não, mas a mesa responde a perguntas.
Aí Kardec já começou a estudar mais esse assunto. O segundo elo dele é um outro amigo, acho que de origem italiana, Carlotti, que falou para ele, olha, tem alma se manifestando através dessas mesas, desses movimentos giratórios, enfim. Aí Kardec começou a se aprofundar mais na doutrina espírita, já se tornando mais um espiritualista. E o terceiro elo, talvez o mais importante dele, foi com a Madame Roger, uma médium, em que um outro amigo dele, um professor, perguntou a ela numa reunião espírita, né, Kardec presente, foi o professor Patier, amigo de Kardec, se para evocar um espírito que a pessoa tinha falecido recentemente ali em Paris. E ele evocou esse espírito e isso deixou Kardec extremamente impressionado. Houve essa evocação e esse espírito falando de coisas que ninguém sabia. E evidentemente Patier sabia, o restante não, nem inclusive a médium. Aí que Kardec abraçou a causa espírita. E numa terceira, ele começou a frequentar a casa da Madame Pleine Maison, e nessa casa as manifestações eram os móveis girando, evidentemente, mas aí tinha as respostas a perguntas, as indagações. Foi quando Kardec então falou que ali foi o seu caminho de Damasco. Então ele ficou comentando para os amigos como surgiu o Livro dos Espíritos. Então essa foi a base inicial. Porém, a mediunidade de então até ali eram mais mecânicas, mais de manifestações de mesas. Aí é que chegou até Kardec vindo de uma ilha de possessão francesa que fica no Oceano Índico, chamada Ilha da Reunião, uma família, a família Baudin. A família Baudin, o pai, ele era agricultor, ele era industrial, era um agronegócio da época. Ele veio a pedido do imperador para Paris para participar de um grupo para estudos do agronegócio da França em particular, em face de dificuldades que eles estavam enfrentando. Ele veio e trouxe a família, mas a família já tinha ele tinha duas filhas médiums, seria Caroline Baudin e Julie Baudin. Agora, esperar um pouco, que a emoção é grande. E através da mediunidade dessas jovens, para ter uma ideia, a Caroline Baudin tinha 16 anos, era uma loira, bonita, inteligente, sagaz. E ela, como é que era a comunicação mediúnica dela? Era através de uma cesta, né, bicuda, com bico. Nesse bico prendia-se um lápis de pedra e ela encostava a mão na cesta, ela não segurava. E a cesta se movia através da espiritualidade, dos espíritos e gravava numa pedra de ardósia, não ardósia, as orientações dos espíritos. Aí que começaram os espíritos de alta envergadura moral a se manifestar para que Kardec elaborasse o Livro dos Espíritos. Foi essa jovem que falou para Kardec que desde menina a gente escuta isso e a gente fica emocionado mesmo. Esse espírito, essa jovem, é interessante essa história. O guia espiritual dela era um espírito que tinha um nome, adotou o nome de Zéfir, ou Zéfiro, que é um vento, né? Porque na Ilha da Reunião Namoral dizia-se que era o melhor clima do mundo. Então tinha um vento muito ameno. Então esse espírito adotou esse nome, Zéfiro, por causa desse vento. E esse espírito disse, através da mediunidade de Caroline, que Kardec foi na época, na Gália Antiga, na época de Júlio César, um sacerdote, um druida. E esse espírito também era dessa época. E ele tinha essa missão de trazer para nós essa doutrina. Então, e também o espírito de Caroline Baudin também disse a Kardec que o espírito guia, que quem orientava Kardec em tudo isso é o espírito verdade. Então, essa jovem também foi médium do espírito de verdade. E Kardec então falou, eu vou ser bem rápido para não extrapolar o tempo, mas Kardec deixou muito claro o agradecimento a essas jovens. Foram 3 jovens que elaboraram o Livro dos Espíritos. Caroline Baudin, sua irmã Julie
e uma outra da França, Jaffer, né? Ruth Jaffer, lá de Paris. Mas a essência do livro, a essência doutrinária, ficou a cargo de Caroline Derman. E Ruth fez a parte complementar dos livros. Então, 3 jovens, de menos de 18 anos de idade, foi quem elaborou mediunicamente o Livro dos Espíritos. E Kardec complementou falando o seguinte, isso que é profundo. Quando o Caio falou da terceira revelação, Kardec, então, comentando com o pessoal, ele disse, a primeira revelação da lei de Deus veio através da mediunidade, sistema de mediunidade de Moisés, que veio a lei judaica. A segunda, a mediunidade de Jesus, que veio a lei cristã. E a terceira, aí é que ele se emociona, é a mediunidade de Caroline Boudin, que veio a terceira revelação de Deus, que é a doutrina espírita. Então, Kardec deixou muito claro, e esse agradecimento a essas jovens, principalmente Caroline Boudin, que teve o maior destaque na elaboração do Livro dos Espíritos. E aí ele encerrou, mais ou menos, ele era muito alegre, brincando, porque as jovens deixaram a vida, atrapalhou a escola, a vida normal, noivado, namorados, enfim, e as 3 já estavam encaminhadas, se estavam noivas, né? Então, ele até brincou com a Caroline que, a partir de então, ela já poderia casar. E, evidentemente, ela casou com um oficial francês e voltaram para a ilha da Reunião, e ela encerrou, então, a atividade mediúnica dela, pelo menos no aspecto da divulgação da doutrina, em face, conjuntamente com Kardec. É isso aí. Muito bem. Num curto lapso de tempo, falamos o possível. Mas o importante é que nós podemos encerrar esta reunião agradecendo a misericórdia de Jesus ter nos permitido, em nome de Deus, a vinda da terceira revelação através de Kardec. Porque a terceira revelação modificou o pensamento religioso do mundo. Como eu falei anteriormente sobre o século das luzes, ou iluminismo, que é o século XVIII, ele teve 2 características marcantes. Houve 2 características marcantes nesse século. Primeiro, a quebra de qualquer tipo de dogmatismos. Segundo, decorrente disso, uma análise crítica muito grande do Estado e da religião. No Estado, tivemos o paroxismo dessa análise na Revolução Francesa. Controversa, com prós e contras, evidentemente. Ao longo do tempo, prós. No momento, contras, em função de tudo aquilo que nós conhecemos, sabemos da Revolução Francesa, que criou até uma religião. Contra o dogmatismo cristão da época, foi criada pelos revolucionários uma religião, o culto da razão, que evidentemente não sobreviveu muito tempo. A própria Revolução durou 10 anos. E no campo religioso, a extraordinária participação de Kardec. Fala-se, não temos base assim, para entrar no assunto, porque já está no campo de revelação, que tanto o Espírito da Verdade quanto Kardec conviveram à época de Jesus. É uma informação que, se ela for despida de embasamento, ela é muito rica de conteúdo, porque tem sentido. Nós vemos juntos, sob a supervisão direta de Jesus, espíritos que trabalharam com Jesus quando ele veio até nós na sua mensagem. Assim, nós encerramos a reunião, agradecendo a presença de vocês todos. E ao internauta que tiver acesso a essas palavras, nos desculpamos por não termos a possibilidade de expandir mais em função das circunstâncias, e que cada um pudesse falar, de sua vez, 15, 20 minutos sobre Kardec,
o grande missionário que reverenciamos com tanto carinho no século XIX, assim como reverenciamos Chico Xavier, outro missionário a quem muito devemos, particularmente o GEM, particularmente esta casa, que se chama Francisco Cândido Xavier. Obrigado a todos.